Olha essa questão que caiu na prova do ITA. A letra A diz: determine o valor máximo do módulo de z mais i, sabendo que o módulo de z menos 2 é igual a 1, onde z pertence ao conjunto dos números complexos. A letra B: determine o z que satisfaz a condição imposta no item A. Então, imagine o seguinte. Ele quer, na letra B, que você ache o z, cujo o módulo dele mais i é máximo, onde o módulo dele menos 2 vale 1. Então, você percebe que na letra A, eu quero saber qual é esse maior módulo máximo de z mais i. E na letra B, eu quero descobrir quem é o z responsável naquele módulo c máximo. Então, qual é o seu primeiro passo? É você ter uma ideia do que significa módulo. Então, por exemplo, quando eu escrevo que o módulo de z menos 2 é igual a 1, módulo de uma maneira geral, seja no campo dos reais ou no campo dos complexos, você pode interpretar como sinônimo de distância. Então, quando aparecer esse sinalzinho aqui de menos, você pode ler esse sinalzinho de menos como se fosse a palavra distância. Então, o que está escrito aqui? O que está escrito aqui é que eu estou pegando todos os números complexos que dista do número 2 uma unidade. Então, você percebe que pelo fato do número ser complexo, ele está em um plano. Ao contrário do número real, que está numa reta, o número complexo está num plano. Então, é como se eu estivesse pegando todos os pontos do plano, cuja distância ao número 2 fosse igual a 1. Ora, se você está pegando todos os pontos do plano que dista de 2 a mesma coisa que é 1, esses pontos só podem estar em uma curva chamada de circunferência. Então, se eu fizesse o desenho, tentar fazer mais ou menos o esboço, destacando aqui o eixo imaginário e aqui destacando o eixo real, então você pode imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um número complexo que dista do número 2 uma unidade. Eu estou pegando todos os pontos do plano que dista de 2 uma unidade. Você já percebeu, se eu estou pegando todos os pontos do plano que dista de 2 a mesma coisa, esses pontos só podem estar em uma curva chamada de circunferência. Então, vou colocar a circunferência aqui. E o que eu sei dessa circunferência? O que eu sei dela é que ela dista do número 2 uma unidade. Então, quer dizer que se a partir de 2 eu sair daqui, é como se fosse o centro, o número 2, que na realidade é o ponto de coordenadas 2 e 0. Se eu andar aqui, eu vou andar uma unidade. Então, para a direita, se eu andar uma unidade, eu chego exatamente em que valor? Eu chego em 3. Se a partir do 2 eu andar uma unidade para a esquerda, eu vou chegar no número 1. E todos os outros pontos que estão sobre essas curvas chamadas circunferência, dista do número 2 uma unidade. Qual foi a pergunta que a questão fez? A questão quer saber, dentre esses números complexos, qual é o maior módulo de z mais i. Ele quer que eu ache o valor máximo desse módulo. É como se ele quisesse que eu determinasse qual é a maior distância de z ao número complexo menos i. Você falou menos, professor? Eu digo sim. Porque eu disse para vocês que quando aparecer aquele sinalzinho de menos, você pode interpretar ele como se fosse a palavra distância. Aqui não aparece sinal de menos, porque na realidade ele está escondido. Se você pensar bem, aqui é como se fosse módulo de z menos o menos i. Então está aqui a palavra distância. Então estou pegando todos os pontos daquela circunferência que dista do número complexo. Aliás, qual é a maior distância de todos os números complexos que estão nessa circunferência do número complexo menos i. Eu quero saber qual é a maior distância, qual é a distância máxima. Então, pense bem, se eu te pergunto quem é menos i, se você olhar para a forma algébrica, é como se fosse 0 menos 1 vezes i. É como se eu estivesse falando para você do ponto de coordenada 0 e menos 1. Se eu te perguntar onde é que está esse ponto de coordenada 0 e menos 1, está aqui, ó, sobre o eixo y. Então, eu quero pegar qual é a maior distância dos pontos que estão nessa circunferência, pode estar do número complexo menos i. É isso que a questão está querendo saber na letra A. Então, se você pegar a maior distância,
Evidentemente, a maior distância vai ser quando você soma a maior corda possível, que é o diâmetro da circunferência. Então, essa é a maior distância. É esse valor que o item A quer que a gente determine. E você diz, como é que eu vou fazer isso? Eu digo, cara, ficou simples. Porque se você olhar bem, isso aqui é como se fosse um triângulo retângulo, em que esse cateto aqui mede exatamente uma unidade, e esse cateto aqui mede exatamente 2 unidades. Então, estou notando que a maior distância ela é constituída de 2 partes. Uma, a hipotenusa do triângulo, que está aqui, que você pode encontrar essa hipotenusa aplicando o teorema de Pitágoras, que seria a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, que vai dar exatamente raiz de 5. Aí você me pergunta, essa é a distância máxima? Eu digo, não, porque para você achar a maior distância possível, além de você pegar essa hipotenusa que vale raiz de 5, você vai pegar ainda o raio da circunferência, que você sabe que vale 1. Então, essa é a maior distância possível, que é 1 mais raiz de 5. Então, quando o item A me perguntou qual é o módulo máximo de Z mais I, ele está me perguntando qual é a maior distância dentre os Z's que dista de 2 uma unidade, ou seja, que estão nessa circunferência, pode estar do número complexo menos I. E essa maior distância é 1 mais raiz de 5. Então, a letra A, ela está resolvida. Então, a letra A está resolvida. Então, o que você tem que pensar? Poxa, resolvi a letra A. Eu vou resolver agora a letra B. Qual foi a pergunta da letra B? Determine o Z que satisfaz a condição do item A. Então, você nota que esse é o Z, cuja distância dele ao número complexo menos I é máximo. Então, esse Z é que eu quero determinar. E para você achar qualquer número complexo, basta ficar bem claro quem é a sua parte real e quem é a sua parte imaginária. Então, se você olhar bem a parte real desse número complexo, você pode achar calculando essa medida aqui que está, essa medida que eu representei da cor roxa, mas é só, tudo isso é a parte real dele. Então, se você olhar a parte real dele é 2 mais esse pedaço roxo. E se você me perguntar quem é esse pedaço roxo, você vai notar que ele é exatamente o cateto adjacente desse triângulo. Professor, mas como é que eu acho o cateto adjacente? E aí, eu tenho uma dica interessantíssima para te dar. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo, em que a hipotenusa dele for 1, e alguém te perguntar quais são as medidas dos catetos, eu quero que você note que isso aí é a pergunta mais simples feita. Por quê? Porque como a hipotenusa é 1, se eu te perguntasse quem era o seno de θ, você ia pegar o cateto oposto, que é y, e dividir pela hipotenusa, que é 1. Você está notando que y dividido por 1 é y. Então, você nota que o cateto oposto em um triângulo retângulo de hipotenusa 1 é exatamente o seno do ângulo oposto a esse cateto. Da mesma forma, se eu te perguntasse quem é o cosseno desse ângulo, você ia pegar o cateto adjacente, que é x, e dividir pela hipotenusa, que é 1. Se você dividir x por 1, isso é x. Então, você nota que o próprio cateto adjacente, em um triângulo retângulo de hipotenusa 1, é o cosseno do ângulo adjacente. Então, voltando lá para a questão, eu falei isso porque ali nós temos um triângulo retângulo e você olha cuja hipotenusa é 1. Então, se eu te perguntar quanto é que mede esse cateto, já que é o adjacente, você vai dizer que é o cosseno desse ângulo. Então, esse cateto aqui adjacente é exatamente o cosseno do ângulo θ. Enquanto que esse cateto oposto é exatamente o seno do ângulo θ. Então, se você quer achar a medida do cateto oposto e cateto adjacente, basta achar o cosseno e o seno, pois trata-se de um triângulo retângulo de hipotenusa 1. Então, olhando para esse número complexo, essa medida aqui é a parte real. Então, quem é essa parte real? Essa parte real é 2
mais o cosseno de θ. E essa medida aqui é a sua parte imaginária. Então, quem é a sua parte imaginária? É o seno de θ. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que achar o cosseno e o seno de θ. E você diz, mas como é que eu vou fazer isso? Eu digo simples, porque se esse ângulo é θ, esse ângulo aqui também é θ, porque são ângulos opostos pelo vértice. E se você olhar para esse triângulo aqui, eu te perguntar quem é o cosseno, você vai pegar o cateto adjacente dele, que é 2, e dividir pela hipotenusa, que você já sabe que é raiz de 5. Então, quanto é que vale o cosseno de θ? Vale 2 sobre raiz de 5. Se você racionalizar isso, vai encontrar 2 raiz de 5 sobre 5. Ah, professor, isso é a parte real do z? Eu digo, não. A parte real do z é tudo isso. Quanto é que vale tudo isso? Vale 2, está aqui 2, mais esse pedaço, que é 2 raiz de 5 sobre 5. Então, já achei do meu número complexo z, a sua parte real é 2 mais o cosseno θ. Quem é o cosseno θ? 2 raiz de 5 sobre 5. Então, isso aqui é a parte real. O que está faltando para finalizar a parte imaginária? Professor, mas a parte imaginária, que é esse segmento aqui, é exatamente o seno de θ. E se eu olhar para esse triângulo, como aqui é θ, quem é o seno? O seno é cateto oposto, que vale 1, sobre a hipotenusa, que vale raiz de 5. Então, se alguém me perguntar quanto é que vale esse seno aqui, esse seno de θ, eu vou responder que é o cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é raiz de 5. Se racionalizarmos, vai ficar raiz de 5 sobre 5. Então, eu acabei de encontrar a parte imaginária do meu z. Que é a parte imaginária do meu z? É raiz de 5 sobre 5. Então, a parte imaginária está multiplicando a unidade imaginária. Então, esse é o número complexo z, cujo módulo dele mais i é máximo. Então, a questão está resolvida e resolvemos uma questãozinha do ITA. E aguarde a resolução de mais questões.